Olá, meus caros. Acabou de começar uma partida de 15 minutos aqui no ICC. A pedidos eu vou variar um pouco as aberturas empregadas. Normalmente contra peão da dama eu faço cavalo F6. Meu adversário, Triestino 14, eu acho que eu já joguei com ele. Abriu com D4, eu respondi D5. E agora eu vou fazer... eu estudei há um tempo atrás o gambito da dama aceite. Vou ir lá para os meus estudos de muitos anos atrás. D5 toma C4. Tem mais ou menos uns 12 anos que eu jogava isso. Ou talvez até mais. Eu sei que é uma linha que leva uma certa igualdade na posição. Engraçado que ele está demorando a responder um lance que é teórico. Ele tem cavalo F3, ele tem até E4 se quiser, cavalo C3, E3. Peão E3, o peão E4 já ameaça, bispo toma. De maneira nenhuma eu quero tentar segurar esse peão, fazendo um B5 aqui. Se não me falha a memória, não é bom tentar segurar esse peão a mais que as negras têm em C4. Agora eu faço E6. O que eu quero fazer aqui é um lance C5, para bater nesse peão centralizado. Então eu vou fazer um E6 para controlar melhor a casa D5, impedindo a possibilidade dele de fazer peão D5. Após o lance que eu pretendo fazer, peão C5. Talvez com A6 primeiro, para preparar contra bispo cheque. Acho que eu posso fazer isso de imediato. Talvez se ele tivesse feito cavalo C3 ao invés de cavalo F3, eu faria um A6 para guardar melhor a casa B5. Eu não conheço essa posição, a teoria a fundo, eu jogo pouco isso aí. E depois da análise a gente vai conferir se está muito errado essa abertura, a maneira que eu joguei, a maneira os lances que eu fiz. Interessante, ele aceitou jogar com o peão isolado, peão D4 isolado. Tá vendo? Esse peão não tem peões nas colunas adjacentes a ele. Tem vantagens e desvantagens isso aí. Eu posso fazer cavalo BD7, cavalo C6, pressionando peão de D4. Posso fazer bispo E7. Eu acho que vou fazer bispo E7, preparando já de imediato o roque. E guardando o cavalo em F6 contra bispo G5, para que um bispo G5 não crave o cavalo em F6. Curioso ele ter aceitado jogar essa posição de peão isolado. Pelo tempo que ele está gastando para fazer os lances, parece que ele conhece tão pouco quanto eu essa posição. Por ele ter feito peão da dama, eu achei que ele tivesse mais desenvoltura aí nos lances dele, fosse fazer com mais precisão e mais rapidez. Eu estou na dúvida onde é que eu desenvolvo esse cavalo, se em D7 ou se em C6. Isso aí é por falta de intimidade, vamos dizer assim, falta de traquejo, falta de experiência em lidar com esse tipo de posição. Eu vou fazer de imediato o pequeno roque, tá? Meu plano é fazer um B6, tá? Porque com o bispo em B7 eu ponho mais um controle nessa casa D5. Aí fica cavalo, peão, dama e bispo de B7 olhando a preciosa casa D5 contra esse temático avanço de peão. Peão D4, peão D5. Rompendo aí essa ruptura típica em partidas de peão da dama. E lembrando aqui, eu estou jogando também peão da dama contra peão da dama, ele fez D4, eu respondi D5, a pedido aí do nosso amigo Thiago Guimarães, que joga isso aí de negras. Eu não sei se ele joga exatamente o gambito da dama aceito. Futuramente a gente estuda também outras posições, outras possibilidades. Por exemplo, a eslava, a semi-eslava, que é o universo, né, de teoria, de possibilidades. E parece ser muito interessante jogar as linhas da eslava e da semi-eslava. Tem a fama de serem muito sólidas, muito resistentes, conduzem rapidamente um jogo bem equilibrado, difícil das brancas romperem. A Benoni, que eu costumo muito jogar de negras, ela facilmente, muito rapidamente, aliás, leva a linhas perdidas para as brancas ou para as negras. Com a Benoni não tem muita conversa. A partida ela caminha de maneira muito rápida. Vou fazer aqui o roque, pouca experiência que eu tenho nessa posição, então estou jogando aí os lances principais. Você vê que eu um pouco ou nada mexi aqui na ala da dama, exceto peão C5, tá?
concentrei mais em fazer os lances mais característicos, mais típicos aí da minha posição. Pode ser que eu faça agora um A6, tá? Com a ideia de B5, ao invés de fazer B6 agora. B6, eu deixo a casa B5 para ele. Eu, por falta, de novo, repito, por falta de experiência, eu não sei qual que é o melhor. Se é fazer B6 com bispo B7 rapidamente, ou se eu tenho esse tempo de fazer A6, se ele fizer A4 agora, eu faço B6, para fazer justamente como eu disse, bispo B7. A posição me parece, parece que o único ponto de interesse nessa posição é esse peão branco isolado. É o único ponto de interesse nessa posição. Ela está, fora isso, quase, não está simétrica, mas está quase que simétrica. Está muito equilibrada essa posição. É 1, 2, 3 contra 1, 2, 3. Estou achando que ele pode avançar esse peão agora, hein? Se ele fizer peão avança, eu ainda tenho que tomar cuidado com esse bispo aqui. Eu acho que parece que talvez fosse melhor ele fazer peão D5. Agora sim, eu posso fazer bispo B7, colocando esse bispo nessa maravilhosa diagonal. Tá chegando aí o lance B4, tá? Expulsando o cavalo dessa casa ótima dele, casa C3. Se eu fizer... parece que ele não está jogando isso direito, não. Aliás, ele soltou aqui, né? Soltou o ponto D4. Tem armadilha? Será que eu posso tomar? Dama toma D4? Por esse rating dele aqui, eu achava que ele fosse jogar de maneira mais precisa, a não ser que tenha alguma armadilha para ele. Se eu fizer dama toma D4, bispo E3, dama sai. Cavalo C6 não tem. Cavalo toma... talvez ele tenha... Será que ele tem cavalo? Acho que ele tem cavalo toma F7. Se eu fizer dama toma D4, ele faz cavalo toma F7. Se torre toma F7, dama toma... ou bispo toma E6. Não é bom, não é bom. Então vou jogar de maneira mais sólida aqui um pouquinho, desenvolvendo peça. Você vê lá, tem a ameaça talvez agora sim seja cavalo toma D4, porque ataca a dama e ataca o bispo de B3. Mesmo que ele faça um bispo E3 aqui agora, possivelmente eu ainda vou ter cavalo toma, porque se... Mesmo assim ele fez esse lance, hein? Torre toma. Mesmo assim ele tinha esse lance. Ai, ai. Está atacada a linha dama F8, defendendo a torre de F7 que estava atacada. Ele avançou aí o peão, não entendi bem por que atacando meu cavalo. Já tem aqui a possibilidade, cavalo D4, que não só ataca a dama, mas principalmente mata esse bispo aqui, que olha muito bem essa diagonal. Esse é o bispo espanhol, né? É o bispo de casas brancas aí. Evidente que eu não vou tomar essa dama, ele vai tirar essa dama agora. Mas eu tenho aí a possibilidade de fazer um cavalo toma B3 agora. Cavalo toma B3. Ok, tomei. Ele vai avançar, possivelmente. Mas se ele avançar, é cheque. Talvez eu faça a torre F7. Ele deve fazer um D5, D6 agora. D5, D6. A torre que está atacada pelo peão em D6 faz torre F7. Esse bispo toma, dama toma e a partida continua tranquila. Torre volta, cobrindo do cheque e saindo do ataque do peão. Ele aí perdeu a dama. Esse lance, possivelmente, o avanço a D4, D5, não foi bom porque tirou a pressão do bispo na diagonal branca, né? A bispo B3 que olhava lá a diagonal branca que contém o rei. Então,
a D4, D5 não foi um bom lance. Me permitiu fazer cavalo D4, que atacava a dama e principalmente atacava olha que legal, torre E8, porque se torre toma, torre mate. Ele não pode tomar e abandonou. Vou analisar essa posição e daqui a pouco eu retorno ao vídeo. Ok, retomando aqui a partida após as análises, e o que parecia ser uma posição morta ou muito simétrica, muito equilibrada, na verdade tinha muito dinamismo, e eu tive sorte de conseguir ganhar essa partida. Ele não soube aproveitar os meus erros. D4, D5, C4, D toma C4, gambito da dama aceito, E3. Se a gente for olhar aqui no book, tem E3, tem E4, colocando lá no tabuleiro. Ele pode fazer cavalo F3, ele pode fazer o lance E4 de imediato, lance E3 conforme a partida, são os principais. Então, ele jogou o lance E3, cavalo F6, tudo normal, bispo toma C4, como eu disse, é um erro tentar segurar esse peão, fazendo, por exemplo, B5, isso aqui leva linhas praticamente perdidas para as negras. Bispo toma C4, E6, lance normal, libertando aí o bispo para preparar aí o pequeno roque, cavalo F3, C5. Tudo aí certinho, C5 batendo aí no peão central, peão D4, peão central. Roque, e aqui eu cometi já a primeira imprecisão da partida, que foi fazer C toma D4, mas o teórico, o correto aqui, seria o lance A6, preparando aí a expansão rápida B5, bispo B7, com B3, bispo B3, né? Agora B5, dama E2, bispo B7, ótimo, controlando rapidamente a casa D5, cavalo C3, cavalo B em D7, torre D1 e dama em D8, saindo da coluna que contém a torre. A posição aí está equilibrada. Voltando na partida, eu joguei após ele fez cavalo F3, eu fiz lance C5, roque, C toma D4. A teoria aponta que esse lance não é o mais adequado, por incrível que pareça. E, mais incrível ainda, E toma D4 é lance teórico nessa posição. As brancas estão preparando aí o temático, o corretíssimo avanço, peão D4, D5, rompendo essa estrutura de peões que defende o rei. Bispo E7, cavalo C3, roque, claro, fazer o roque mais rápido possível, colocar o rei em segurança, até porque eu não conheço bem essa posição. Torre E1, repara que essa torre está olhando o bispo de E7. O futuro avanço D5 tem muito a ver com torre E1, que está olhando o bispo de E7. Eu fiz aqui o lance A6, tudo normal. Aliás, não está tão normal não, porque ele já tinha, após A6, ele já tinha o lance D5. D5 nessa posição. Ele errou fazendo o bispo B3, que é o lance inferior. O correto para ele é D5, exclamação, E toma D5, cavalo toma D5, repara lá que ele ficou livre do peão isolado dele, cavalo toma D5, dama toma D5, dama toma D5, bispo toma, bispo F6, leve vantagem das brancas, uma posição extremamente simétrica. As brancas têm desenvolvido lá desenvolvido o rei 1, torre 2, cavalo 3, bispo 4. 4 peças desenvolvidas, rei, torre, cavalo e bispo. As brancas têm um rei, um bispo e talvez uma torre. No máximo 3 contra 4, leve vantagem das brancas nessa posição. Voltando à posição então que a gente está discutindo, após o A6, então, se A6 não é tão adequado assim, qual que seria o lance? A teoria fala que cavalo C6 é o principal lance nessa posição. E ele tem D5 aqui. Se D5 diz que leva uma posição equilibrada com cavalo A5, tá? Aí a gente chega aí a uma posição equilibrada. Ok, peripécias aí de quem conhece muito pouco essa posição. Então, após o torre E1, A6 não foi o mais adequado, bispo B3, lance inferior jogado por ele, B5, que também não foi o lance correto na posição. A máquina fala, a análise fala de novo, cavalo C6, e se D5 nessa posição, segue lá cavalo toma D5, por exemplo, com posição equilibrada.
Na partida eu fiz após bispo B3, eu fiz o lance B5 e de novo ele tinha o excelente D5 nessa posição. Toma D5 é mal. Repara que a dama está meio que escravizada olhando o bispo de E7 contra a torre de E1. Cavalo toma D5, cavalo toma, bispo toma D5 atacando a minha torre, torre A7 saindo do ataque, cavalo E5. As brancas estão muito bem desenvolvidas. Já tem a ameaça lá, bispo E3 olhando a torre de A7. O desenvolvimento delas está praticamente completo. Vantagem das brancas nessa posição. Ainda, após o B5, lance que eu fiz errado, B5, ele respondeu cavalo E5, duvidoso, de novo, deixou de aproveitar lá, fazer o lance B5. Então, cavalo E5, bispo B7, exclamação esse lance, ótimo lance, impedindo agora sim o avanço do peão de D4 para D5. Dama E2, dama E2, é uma armadilha, ele está me oferecendo lá o peão de D4, que está com a casinha vermelha agora, tá vendo? Péssimo lance seria dama toma D4, justamente por causa do lance calculado. Cavalo toma F7, exclamação, torre toma F7, dama toma E6, vantagem decisiva, vai cair a torre em troca lá do peão, né? Em troca também da qualidade, vai cair a torre, vantagem extraordinária aí das brancas. Após bispo B7, dama E2, então cavalo C6. Ainda assim tinha lá cavalo toma F7, porém nessa posição cavalo toma F7 leva apenas a igualdade. Após torre toma F7, ele sacrificou um cavalo por um peão, ganhou agora o segundo peão, atacando a minha torre, dama F8, bispo G5 seria o mais adequado, desenvolvendo lá uma peça, né? O bispo desenvolve, fazendo pressão aqui no cavalo, para permitir a rápida colocação da torre na casa D1. Então, bispo G5 seria o mais adequado, torre D8, torre de A em D1, H6, posição equilibrada, posição igual a essa aí. Então, após cavalo toma F7, foi o lance feito por ele. Eu fiz, lembra, cavalo C6, ele fez cavalo de E5, toma F7, torre toma F7, dama toma E6, a dama F8 defendendo a torre, e aqui ele agora cometeu o erro decisivo da partida. Ele fez D5, impede lá a ação do bispo no rei que está na casa branca G8, levou lá cavalo toma D4, ataca a dama e principalmente ataca o bispão lá da casa B3. Dama toma E7 foi o lance que ele fez. Foi precipitado, está perdido já, porém um pouco melhor seria cavalo, bispo E3, levando o cavalo, toma a dama em E6, D toma E6, dama C8, E toma F7, rei F8, vantagem decisiva das negras. Voltando à posição, após o correto cavalo D4, ele fez dama toma E7, a torre toma E7, que a ideia dele foi a seguinte, D6, cheque. A torre sai do ataque do peão, cobrindo o cheque. Bispo toma, dama toma, e agora torre E7, se dama sai, cai o bispo. Né? Porém, tem aí o lance simples agora, torre E8. Se, por exemplo, torre toma a dama, torre E1, o tabuleiro aqui virou automático, torre E1, mate. Então, ele não pode fazer torre toma dama, nem torre toma bispo. Vantagem aqui decisiva, vitória fácil aqui para as brancas. Eu tive sorte nessa partida. Voltando lá para recapitular rapidamente aqui o ponto crítico. Deixa eu voltar os lances todos. D4, D5, C4, DC4, E3, cavalo F6, bispo toma C4, E6, cavalo F3, C5. Roque, aqui fala que é um erro fazer C toma D4, o correto A6, expandindo aí na aula da dama. Então fiz C toma D4, E toma D4, jogando com o peão isolado. A ideia é avançar esse peão o mais rápido possível, depois de um pequeno preparo. Bispo E7, cavalo C3, roque, torre E1, A6, lance pouco recomendado, melhor cavalo C6, se D5, cavalo A5. Eu fiz A6 e agora sim eu teria lá o D5 com leve vantagem aí para as brancas. Valeu, pessoal, obrigado.